Olá, está começando a primeira edição do programa Ilume, que debate e questiona assuntos relacionados à educação, nas artes, no meio ambiente, na tecnologia, no esporte e também sobre a própria profissão de professor. Juntos nós vamos compreender como esses temas refletem nas ações sociais, então fique ligado que a conversa começa agora. A certeza de querer estar dentro das salas de aula desde o ensino médio fez com que Marcos Vinícius Francisco fosse 4 vezes educação, na graduação, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, que traçou toda a sua trajetória acadêmica em busca de realizar o seu sonho. Bom, parece que ele conseguiu. Hoje ele veio contar um pouco como está a atuação do profissional da docência no Brasil. Obrigado pela sua presença, Marcos. Eu que agradeço. Vamos tocar a entrevista. Marcos, uma questão que você debateu em off foi que existem alguns momentos políticos no Brasil que ocasionaram a desvalorização do professor. Esses dois momentos seriam a ditadura militar e também as reformas, também as agências regulatórias na década de 90. Como que esses dois momentos ocasionaram, fizeram e evidenciaram essa desvalorização do professor? Na verdade, no contexto brasileiro, a educação ainda não foi assumida como prioridade como deveria no âmbito da política educacional, né? Se a gente faz então um retrospecto, a gente vai perceber que nós demoramos um pouco para democratizar os processos de acesso à educação da população como um todo. Na verdade, ele ainda não ocorreu em sua totalidade, porque a gente tem muitas pessoas fora das escolas. Mas nessa linha histórica, é importante a gente resgatar dois momentos que impactaram inclusive para um declínio do prestígio social da profissão. Nós vínhamos com uma profissão que era exclusiva a uma minoria de pessoas, e quando ela começa a ter uma maior democratização, um maior acesso, há um problema que vai estar ligado justamente à entrada maciça de professores na educação básica. Num primeiro momento aconteceu durante o período da ditadura militar. Nós cometemos um verdadeiro crime em nome de um discurso de promoção de qualidade educacional, que foi a entrada de quase 500 mil de professores leigos em salas de aula no país. Eram professores que não tinham nem os níveis de formação mínimos, né? Às vezes nem o ensino fundamental. Tinha um conhecimento Sofia, né? Baseado na experiência. Sim, muito ligado ao senso comum, né? E um segundo momento, então, a gente entra com 500 mil de professores. Bem, se esses professores não têm formação, lógico, os políticos começam a desencadear processos de não reconhecimento. Se não são formados, para que ganhar um bom salário? O problema é que quando você tem 500 mil de professores atuando nessas condições, você começa a congelar os outros. Não bastasse esse movimento que se desenrola dos anos 70, 80, nos anos 90, nós assistimos a alguns acordos de cooperação internacional ditados pelo que a gente chama de agências regulatórias a serviço do capital, como o Banco Mundial e o FMI. Eu vou pedir para você aprofundar ainda mais essa questão. Vamos agora ver uma reportagem, Marcos, para mostrar um pouquinho mais dessa relação entre o jovem docente que pretende entrar no mercado e também alguém que já se aposentou da profissão. Vamos lá? O Brasil tem aproximadamente 2.500.000 profissionais na área da educação. Deste número, somente 540 mil exercem a profissão de professor, esta que é capaz de formar todas as outras profissões. Hoje, a desvalorização deste profissional é notória, mas apesar dos fatores negativos, ainda tem aqueles que acreditam no futuro desta profissão, como é o caso de Brenda, que está prestes a se formar em letras. O que nos motiva mesmo é a paixão. Não é que a gente esteja assim fantasiando, fazendo de conta que não teremos esse cenário atual. A gente sabe de tudo isso, a gente acompanha muito de perto todos esses casos, né? Muitas vezes nós estávamos dentro da aula quando o professor foi desrespeitado. Brenda coloca como primordial a valorização do professor, desde o momento em que ele decide cursar a faculdade. As próprias universidades tentarem colocar um pouquinho mais de ênfase para esses cursos, já que a sociedade exige tanto desse profissional e há tanta escassez, então que saiam profissionais, sim, mas que saiam profissionais excelentes e não somente bons.
Em 2016, o Brasil estava entre os 3 primeiros países que mais formavam professores no mundo, mas atualmente este é o sonho de carreira de apenas 3,3% dos estudantes brasileiros. Mas, enquanto uns se formam, outros já despedem da profissão, como é o caso de Rosângela, que foi professora de língua portuguesa durante 27 anos e conta como foi se despedir da sala de aula. Eu tive experiências muito boas, muito produtivas, mas infelizmente, quando eu me aposentei no ano passado, falando sinceramente, eu não vi a hora de sair da sala de aula. Rosângela cita a falta de interesse dos alunos. Para ela, isso acontece pela falta de apoio familiar. São pais ausentes, são pais de uma estrutura já defasada que chegou agora, né? Antes não era assim. Então, isso é uma questão social, né? Então, nem os pais sabem lidar com a indisciplina dos filhos. Mesmo com obstáculos para mostrar que a educação é o melhor caminho, a futura professora segue confiante no propósito de ensinar e formar cidadãos, como fizeram aqueles que já passaram pelo seu ciclo de aprendizado. E dentro da faculdade eu tive ótimos exemplos assim de realmente profissionais que não estão só pelo dinheiro, não é só pelo fato de ser professor, mas é justamente por essa paixão, por essa vontade de transmitir esse conhecimento, de construir o conhecimento junto. Então, eu uso eles muito como meus exemplos, tanto profissionais quanto pessoais também. Bom, após a reportagem, professora, eu queria que você continuasse na linha de raciocínio falando das agências reguladoras e interpretando com esse contexto atual, porque qual seria o perfil desse jovem que está se inserindo no ensino superior para tentar seguir na carreira de docente? Então, como eu havia pontuado, então a gente inicia os anos 90 com uma intensificação de políticas internacionais que, num primeiro momento, embora elas estejam ligadas a agências que a gente chama de regulatórias, a serviço do próprio funcionamento do capital, ou seja, elas têm um viés economicista, elas passaram a ditar alguns receituários, ou seja, algumas medidas que deveriam ser implementadas pelos países signatários, aqueles que contraem acordos, empréstimos financeiros, então FMI, Banco Mundial, ao mesmo tempo eles têm que implementar algumas políticas educacionais. E, infelizmente, essas agências, elas pontuam que, por exemplo, a questão do salário não interfere na qualidade da profissão. Logo, você imagina, né, que uma carreira que não é atrativa do ponto de vista também financeiro e que não tem reconhecimento social, ela não consegue mais atrair os jovens, né? Então, é bacana ver jovens ainda empenhados e acreditando na profissão, como esta estudante que nós vimos do curso de letras, né, na reportagem, todavia com todo um discurso também, porque assim não é romantizar a educação, mas o profissional, quando ele entra na dimensão da educação, para que ele possa desenvolver o profissionalismo docente, ou seja, essa atuação com que a gente chama um bom desempenho, a gente pode desencadear, então, processos que são específicos. O que ela vai ter que fazer futuramente? Primeira coisa, que não é qualquer tipo de intervenção ou atuação profissional. Ela vai ter que atuar com conhecimentos científicos balizados pelas diferentes áreas na produção do conhecimento. Né? Então, sistêmico, né? Isso, ou conhecimento sistêmico, né? As diferentes dimensões do conhecimento, seja na dimensão artística, estética, filosófica, psicológica e assim por diante, para que ela possa alcançar o que a gente chama de profissionalidade docente, que é quando o profissional da educação, ele consegue distinguir a sua atuação de um outro. Então não é qualquer um que pode ser professor, né? Mesmo que a gente forme esse contingente que foi apresentado, você veja, a carreira está pouco atrativa. A colega com 27 anos de experiência vai apontar uma série de fatores, como indisciplina, situações de violência, inclusive, que estão perpassando as relações. A própria família, que muitas vezes não é chamada para fazer parte do processo de educação, porque eu não consigo conceber um modelo de educação onde a família não faça parte da tomada de decisão, ou que eles entendam o processo, ou qual a finalidade ou objetivo maior da educação, né? Então, talvez seja essa uma dimensão da gente ter tantos profissionais que se formam não entrando,
ou porque são mal formados e despreparados, e no bojo dessas políticas que eu mencionava para você do início dos anos 90, nós aligeramos o processo de formação. Nós chegamos a ter um período que com 2 anos e meio a gente estava formando professores para entrar numa sala de aula, o que é inconcebível, quando outras áreas precisam de 4, 5 anos, não é mesmo? Nesse aspecto não dá para considerar o profissional que forma outras profissões nesse sentido. O papo está muito bom, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso convidado Marcos Vinícius Francisco. O que me enche de orgulho é o conhecimento. Afinal, ele nos torna mais humanos. E quando você sabe lidar com a razão e a emoção, aprende a superar os desafios. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que o saber não se busca sozinho. Por isso, compartilhe e aprenda com as pessoas. Conheça o que está perto e conecte-se com o que está distante. Seja a inspiração para mudar o mundo à sua volta. E saiba respeitar as diferenças. Porque pessoas diferentes criam coisas incríveis juntas. E aí está o grande segredo. O conhecimento fundamenta ideias e dá vida ao sonho de cada um. Tenho orgulho de quem ensinei até aqui. UNOeste. O conhecimento te transforma. Estamos de volta e no programa de hoje a nossa conversa é com Marcos Vinícius Francisco sobre a educação atual no Brasil e a atividade do professor. Segundo a Agência Brasil, hoje o país gasta em torno de 6% do PIB com educação, mas mesmo assim a gente vê que esse valor é muito baixo, levando em consideração o material didático, a infraestrutura. O que pode ser feito em relação a esse investimento para que a educação ganhe qualidade? Na verdade, se nós fizermos uma análise desses percentuais, eles são muito poucos, né? Se compararmos inclusive a outros países. Nós temos países que chegam a gastar quase entre 15% e 20% do seu PIB na educação. Nós tivemos um grande avanço no ano de 2014, quando foi sancionado o Plano Nacional de Educação, que estaria em vigência, aliás, ele está de 2014 até 2024. Todavia, com a entrada do presidente Michel Temer, ele sancionou uma PEC do congelamento dos gastos públicos com saúde e educação, no caso, por 20 anos, que a gente não pode investir nenhum centavo a mais do que já é investido. Isso é um verdadeiro retrocesso para o país, porque a gente está dizendo que educação não é prioridade. E se educação não é prioridade, a gente não consegue ir a fundo. Até mesmo esses valores de 6%, eles são, eles chamam de valores brutos que são investidos, mas quando a gente pega mesmo os valores que são direcionados diretamente à questão do ensino público, onde está a maioria das nossas crianças, ou seja, aquelas que precisariam de uma educação diferenciada do ponto de vista pela falta de oportunidades e acesso. Tem um pesquisador do Rio de Janeiro e ele traz dados para nós que os dados não chegam nem a 4% do PIB, né? Dados publicados o ano passado. Então, assim, há muita controvérsia nesses valores, porque embora eles acordem 6%, tem valores que estão ligados à educação, mas que são direcionados para outras áreas, né? Então, nós ainda estamos distantes, se a gente for pensar do que a lei preveria, né, até 2024, que seria um avanço, 10%, mas também a gente teria que olhar como esse dinheiro seria investido. E um aspecto importante da sociedade, o público de forma geral precisa saber disso. Então agora chama a sua atenção para o nosso quadro Quero Saber, onde a gente vai abrir espaço para a população tirar suas dúvidas, fazer questões, perguntas em relação ao que tem sobre o tema de hoje com o nosso entrevistado Marcos Vinícius. A primeira pergunta é da Isabel Rissato. Roda o VT. Isabel Cristina Marcondes Rissato, sou consultora técnica, tenho 38 anos. Eu quero saber por que existe essa diferença tão gritante entre o ensino da escola pública para a escola particular. Questão muito comum, Marcos. Sim, e na verdade é uma questão que muitas vezes está atrelada a um discurso de senso comum.
porque, não desmerecendo a pergunta, né, da nossa colega, mas assim, é interessante do ponto de vista que ela coloca, mas os discursos de senso comum vão reproduzir isso no dia a dia. Agora, quando a gente pega também para analisar os indicadores de desempenho, nós temos escolas públicas com excelente desempenho, assim como escolas privadas, até mesmo como escolas privadas com péssimo desempenho, onde vem apenas a questão do negócio. E agora, mesmo a escola pública e a escola privada, se a gente pegar os indicadores produzidos por ambas e compararmos no cenário internacional, a gente vai ver que a educação oferecida nesses dois espaços são insuficientes ainda. No sentido de que os nossos jovens têm acesso a um conhecimento, muitas vezes, que é destoado de sentido e significado, né? A escola, para as crianças, eles não conseguem ver nem a aplicabilidade. Às vezes o professor está dando uma aula, sei lá, matrizes, vamos pensar como um exemplo, que é um tema de matemática do segundo ano do ensino médio, e aí o conhecimento fica muitas vezes ligado à dimensão do que e do como. Você pergunta para o professor, o que você está ensinando? Ele fala, matrizes. Aí você fala, como você trabalha matrizes, professor? E aí ele te reproduz, olha, faço assim, assim, uma série operacional. Agora, se você pergunta, por que você ensina matrizes, ou a serviço do que e de quem? Esta é uma pergunta que muitas vezes os nossos professores não conseguem responder. E não é que eles não conseguem num discurso de culpabilização, porque você poderia falar assim, olha, o Marcos está dizendo que os professores são os culpados, então. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A formação que eles recebem muitas vezes não os prepara para essas questões, né? E aí a gente volta para aquela questão da infraestrutura, do material didático oferecido. Por isso, vamos dar continuidade, vamos saber mais uma dúvida, mais uma pergunta da população. Quem pergunta dessa vez é o artista Jean Vitor Alves. Vamos observar a pergunta. Olá, eu sou Jean Victor Alves, sou palhaço. Eu queria saber do professor Marcos qual seria a opinião dele sobre hoje crianças que querem agredir professor dentro de uma sala de aula e os pais que defendem isso. Eu lido com crianças, gostaria da opinião dele. Obrigado. Então, professor. Essa é uma questão bem delicada, porque a violência que adentra a escola, ela é reflexo de uma violência maior que está produzida nas relações sociais no exterior da escola, né? E logo essas relações que são permeadas, onde ambientes, onde a violência é naturalizada nas suas diferentes formas, né? Seja por conta das violências da intolerância, do preconceito, do ódio, a gente vai naturalizando o ideário da violência. Todavia, a gente tem uma dimensão que é essa do desprestígio da figura do professor, né? Ele já não tem o mesmo status que antigamente. Há 50 anos atrás, quando você falava que alguém era professor, ele era tido como uma figura de respeito. Hoje, nós perdemos essa dimensão, inclusive do reconhecimento social, porque é visto como um profissional qualquer, alguém que vai estar com as crianças, né? E, infelizmente... Uma responsabilidade quase que doméstica em relação ao trabalho e a relação dos pais com os professores e os alunos, né? E eu bato muito nessa questão da formação, porque também o profissional, né, de educação, ele tem que estar formado, inclusive para saber lidar com as situações. É lógico que tem questões que fogem do nosso escopo ali, do que a gente está no controle, que são muito imediatas, você não tem tempo para parar, para refletir, né? Tocou agora há pouco no assunto de violência, eu vou trazer ele no último bloco, porque agora nós vamos fazer mais um intervalo, e nós voltamos já já com o nosso entrevistado. Tuas escolhas te definem. Sabe por quê? São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UnoOeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UnoOeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br.
Estamos de volta com o nosso entrevistado e agora vamos trazer uma analogia, Marcos, em relação ao ser professor. É dito que, ao longo da nossa formação, que o professor não deve ser amigo do aluno. Mas de que forma essa relação entre aluno e professor, essa relação afetiva, influencia, atrapalha ou até agrega na aprendizagem do aluno? Esse foi um mito construído durante muito tempo, essa visão do distanciamento do professor. Agora, eu vou partir de uma premissa teórica, inclusive, da qual o professor ele tem que estar próximo do estudante. Agora, quando a gente diz da dimensão afetiva na relação professor-aluno, isso não significa alguém que vai estar numa posição de fragilização, o coitadinho, olha, de ficar paparicando apenas. Não é nesse sentido. Mas a dimensão afetiva, ela se faz presente, e eu vou me valer de um pesquisador da Unicamp, que é o professor Sérgio Leite, e que nos aponta que a afetividade ela está presente desde o momento do planejamento, quando o professor para debruçar, e aí ele precisa ter tempo e condições para fazer isso também, né? Que é outra questão que está ligada à valorização da área, e aí então ele tem que ter tempo para planejar, para executar e inclusive para dar a devolutiva aos estudantes. Agora, neste processo, o diálogo tem que estar constante, inclusive porque numa relação autoritária e verticalizada a gente já cansou de ver que não dá certo, né? Então eu acho que é um repensar dessas questões, né? Eu mesmo na minha profissão, nos anos que eu estive na educação básica, durante 9 anos, e agora no ensino superior, há um período de 4, 5 anos, eu nunca me senti ameaçado pelo estudante por ter uma relação de proximidade. Pelo contrário, agora eu tenho que entender que eu sou um profissional, né? E esse profissional, ele requer, inclusive, uma série de condutas e posturas, né? Professor, quando o debate é muito rico e o assunto é tão bom, o programa passa muito rápido. Agradeço a você. Nós vamos, depois de ter entendido, né, todo esse contexto educacional que o Brasil passa, a gente espera que daqui para frente o profissional de educação tenha um pouco mais de espaço, reconhecimento e qualidade. Nós do programa Ilume agradecemos pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de diálogo, enfim, e que a gente possa alcançar melhores dias no cenário educacional brasileiro. Obrigado a você que assistiu. Até o próximo programa. Tchau, tchau.